Olá, crianças, tudo bem com vocês? Na aula de ciências de hoje, nós vamos aprender um pouquinho como se alimentam os animais. Você já deve ter percebido que se ficarmos muito tempo sem se alimentar, ficamos tontos, fracos e muitas vezes até desmaiamos. Isso acontece por quê? Porque é dos alimentos que nós e todos os outros animais retiram a energia necessária para que o corpo funcione normalmente. Portanto, sem alimento não temos energia, tá? Cada grupo de animal possui a sua própria dieta alimentar. Então agora nós vamos ver um pouquinho disso. Vamos lá? A alimentação é muito importante para os animais. Por quê? É por meio dela que eles obtêm a energia para se desenvolver. As formas de obter e consumir os alimentos na natureza também variam, mas nem todos se alimentam das mesmas coisas. Uns comem vegetais, outros comem insetos, outros comem sementes e outras coisas, tá? Então, cada animal come um determinado tipo de alimento, tá bom? Então, nós vamos ver quais são esses alimentos e quais são os tipos desses animais. Nós vamos falar um pouquinho agora dos animais herbívoros. O que são herbívoros? Herbívoros são aqueles que se alimentam de vegetais, tá? Alguns desses animais herbívoros comem a planta toda, outros preferem algumas partes da planta, né? Uns comem só o fruto, outros comem só a raiz, o outro come só o néctar, o outro come só as folhas, né? E esses animais que comem só os frutos, eles são chamados de frugíveros. E aqueles animais que se alimentam apenas de semente são chamados de granívoros, tá? Então, animais herbívoros, por exemplo, são o boi, o veado, o gafanhoto, as borboletas e etc. Tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho dos animais carnívoros. Carnívoros são aqueles, como o nome mesmo diz, só se alimentam de carne, né? De outros animais. Predação é o nome que dá da relação ecológica em que um animal se alimenta de outro animal. Então, quando um animal come o outro animal, chama-se de predação na relação da ecologia. Quando eles se alimentam da mesma espécie, então um come o outro, e aí isso já chama-se de canibalismo. Então, quando a mesma espécie come um outro, eles são considerados canibais. Como, por exemplo, os animais carnívoros, a gente pode citar o leão, o tigre, o tubarão, a onça, a serpente, louva-a-Deus e entre outros animais que nós temos aí na fauna. Agora nós vamos falar um pouquinho dos animais onívoros. O que são animais onívoros? São aqueles animais que se alimentam de tudo. Eles comem vegetais, também comem outros animais, né? O que vocês perceberam aí nesse tipo de alimentação? Parece um pouquinho familiar, né? Vocês já viram alguém que come de tudo? Isso mesmo. Nós somos animais onívoros. A gente come de tudo. Comemos carnes, vegetais, grãos, sementes, frutas, né? Comemos essa variedade de alimentos, por isso nós somos considerados animais onívoros. Assim também como onívoros, nós temos o porco, o lobo-guará, o jabuti, os suricatos e entre outros animais. Olha aí. Nós vamos falar agora dos animais mamíferos, tá? Os mamíferos, eles
apresentam uma grande variedade de hábitos alimentares. Existem herbívoros, que são os cavalos, os bois e as capivaras. Existem os carnívoros, que são as onças e as raposas. E também temos os onívoros, que são os porcos e nós, seres humanos. Então, dentro dessa categoria do mamífero, que são aqueles que são amamentados pela mãe, né? O filhote é amamentado pela mãe. Dentro dessa categoria, nós também temos o herbívoro, alguns herbívoros que são mamíferos, alguns carnívoros que são mamíferos e alguns onívoros que são mamíferos também, que são esse exemplo aí que eu dei para vocês, tá? E nós também, como eu já havia dito, nós somos seres humanos, né? E somos onívoros, nós também somos mamíferos, tá? Então, pessoal, cada animal possui um sistema digestório que difere de acordo com o tipo de alimento que cada um ingere. Então, alguns carnívoros, por exemplo, têm os dentes pontiagudos. Por quê? Porque eles precisam ter o dente para eles conseguirem rasgar a carne, né, da vítima lá, da sua presa. Eles precisam rasgar aquela carne para eles conseguirem mastigar. Então, eles têm o dente pontiagudo. Alguns herbívoros possuem um sistema digestório que permite a quebra da celulose, dando uma maior eficiência ao processo de digestão, tá? Então, na hora que eles vão mastigando, essa quebra aí no sistema digestório ajuda a fazer a digestão mais facilmente. E alguns insetos, né, possuem um aparelho bucal, né, como se fosse uma boca, especializado em o quê? Eles sugam, cortam, esmagam para poder eles ingerir os alimentos que eles precisam, tá? Então, o que a gente pode perceber com tudo isso? Que cada animal está perfeitamente adaptado ao seu modo de alimentação. Então, cada grupo de animal, eles têm um sistema digestório, tem um aparelho bucal, todo apropriado, o dente, né? Todo apropriado para ingerir aquele determinado alimento que faz parte da sua espécie lá no seu grupo, tá bom? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante para fazer as atividades. Então, até a próxima. Até lá. Beijinhos.